Meu nome é Ahmed Hassan e carreguei segredos durante 70 anos que devoraram minha alma como o ácido devora a pedra. Eu era um imã. Tinha uma autoridade na minha comunidade que a maioria dos homens apenas sonha. As pessoas vinham a mim com suas lutas mais profundas, suas perguntas morais, sua necessidade de orientação e direção. Confiavam em mim completamente. Acreditavam que eu era um vaso da verdade e da sabedoria de Deus. Mas estou aqui para dizer, nos que podem ser meus últimos dias nesta terra, que atrás das portas fechadas da liderança institucional islâmica, coisas estão acontecendo que quebrariam seu coração e destruiriam sua fé nas instituições mesmas destinadas a protegê-lo. Tenho visto uma corrupção tão profunda, tão sistemática, tão cuidadosamente escondida atrás de versículos e oração, que passei décadas fingindo que não existia. Apliquei uma religião que eventualmente percebi era usada como uma arma por homens poderosos contra os vulneráveis e inocentes. Fui cúmplice deste sistema. Permaneci em silêncio quando deveria ter falado. E esse silêncio me custou tudo o que realmente importava nesta vida. Tenho 92 anos agora e tenho muito pouco tempo para lhe dizer o que aprendi. Preciso que você fique comigo. Preciso que você me ouça isso cuidadosamente e com o coração aberto. Não porque mereço ser ouvido, mas porque pode haver alguém observando que está onde eu estava, preso em um sistema de controle mascarado de devoção. Talvez você esteja lutando com as mesmas perguntas com as quais lutei. Talvez você sinta que algo não está certo nas instituições que afirmam falar por Deus. Talvez você tenha dúvidas sobre se a autoridade sob a qual você vive realmente serve a Deus ou serve aos homens que exercem essa autoridade. Se você estiver sentindo essas dúvidas, saiba que não está sozinho. Por favor, seja testemunha do que estou prestes a lhe dizer. Nasci no Islã em 1934, em uma cidade onde o chamado para a oração ecoava dos minaretes 5 vezes por dia, um som que moldou o ritmo de cada respiro que dei. Meu pai era um erudito, respeitado e culto, um homem cuja opinião moldou a vida espiritual de centenas de famílias na nossa comunidade. Ele era também um homem rigoroso, exigindo obediência absoluta e perfeição. Desde que pude caminhar, me ensinaram que o Islã não era simplesmente uma religião, mas um modo de vida completo, um sistema perfeito dado diretamente por Deus para ordenar todos os assuntos humanos. Não havia espaço para dúvidas, nenhum espaço para perguntas, nenhuma possibilidade de que instituições humanas pudessem estar erradas. Minha infância era completamente estruturada em torno da prática islâmica, cada momento contabilizado, cada ação medida contra os princípios religiosos. Acordava antes do amanhecer para a oração de Fajr. Meus pequenos pés
caminhando sobre pisos frios enquanto o mundo ainda dormia. Comecei a memorizar o Alcorão aos 4 anos, sentado com sábios idosos que colocavam suas mãos enrugadas sobre minha cabeça e testavam meu conhecimento do texto sagrado. Aos 12 anos, tinha memorizado todas as 114 suras, cada versículo, cada palavra em árabe perfeito. Meu pai me testava rigorosamente e, quando cometia até o menor erro, me batia nas mãos com uma bengala. A dor era aguda e imediata, e aprendi que a perfeição no conhecimento religioso não era opcional, era um requisito divino, um sinal do meu status escolhido entre o povo de Deus. Cheguei a acreditar que Deus me havia marcado para algo especial e importante, que meu sofrimento e disciplina me refinavam para a grandeza e sabedoria. Como adolescente, senti um amor verdadeiro pelo Islã. A oração era bela para mim. Havia algo transcendente em estar de pé diante de Deus 5 vezes por dia, me prostrado, sentindo o peso de minha testa no tapete de oração, sabendo que milhões de outros muçulmanos em todo o mundo estavam fazendo exatamente a mesma coisa naquele mesmo momento. Parecia pertencer a algo infinito e eterno. Sentia-me escolhido, destinado à grandeza. Aos 22 anos, fui reconhecido como um erudito islâmico excepcional, com uma reputação que se estendia além da minha mesquita local. A comunidade se aproximou do meu pai e perguntou se eu seria imã. Aceitei sem hesitação. Fui instalado como uma autoridade religiosa e o respeito que se seguiu foi embriagador, de maneiras que não consigo descrever adequadamente. As pessoas se levantavam quando eu entrava em uma sala, beijavam minha mão e se inclinavam ligeiramente. Os homens me consultavam sobre cada decisão, assuntos comerciais, problemas matrimoniais, disputas com vizinhos. As mulheres buscavam minha aprovação sobre como criar seus filhos. Eu tinha poder. Eu tinha status, eu tinha uma autoridade absoluta porque vinha, ou assim acreditavam, diretamente de Deus através de sua escritura. Não era mais simplesmente Ahmed, era o imã. Eu era importante, eu era alguém. Por 50 anos vivi naquela posição com certeza absoluta de que estava realizando a obra de Deus, que era um canal através do qual a vontade divina fluía para o mundo. Olhando para trás agora, posso ver que estava intoxicado por minha própria autoridade e poder, embora me dissesse todos os dias que era meramente um instrumento da vontade de Deus. Apliquei adesão rigorosa à lei islâmica com convicção e certeza inabaláveis. Emiti decretos religiosos que moldaram como minha comunidade vivia, as escolhas que podiam fazer, as liberdades que podiam desfrutar. Disse às mulheres como se vestir,
como se comportar, qual deveria ser seu papel na sociedade. Disse aos homens que disciplinassem suas esposas se desobedecessem. Ensinei que a música era proibida, que namorar era proibido, que qualquer desvio da lei islâmica rigorosa era um pecado que poderia condenar sua alma ao inferno para a eternidade. Acreditava em cada palavra que ensinava. Apliquei essas regras com certeza de ferro, sem espaço para piedade ou compaixão. Minha comunidade tinha medo de mim, mas também me respeitava. Esse medo era parte do que me fazia sentir poderoso e importante. Dormia bem à noite sabendo que minha posição era segura. Sentia-me justo. Sentia que minha vida tinha significado e propósito de uma maneira que a maioria dos homens nunca experimenta. Mas por volta de 1990, quando tinha cerca de 55 anos, comecei a notar coisas que não se alinhavam com os ensinamentos sagrados aos quais havia dedicado minha vida. Começou pequeno. Participei de uma reunião do conselho com os imãs sênior das mesquitas vizinhas e notei que discussões sobre distribuição de fundos de caridade para famílias pobres sempre resultavam em dinheiro sendo desviado para projetos que beneficiavam homens de negócios ricos e seus interesses comerciais. Quanto mais eu observava, mais via o padrão emergir claramente. Quando questionei essa corrupção, um imã mais velho me puxou para o lado e explicou, com um sorriso gentil, que se não mantivéssemos os doadores ricos satisfeitos, a mesquita não teria dinheiro nenhum. Ele me disse que eu era ingênuo, que não entendia como o mundo realmente funcionava. Insinuou que era tolo acreditar na pureza dos nossos princípios sagrados. Deveria ter partido naquele momento. No final dos anos 1990, a corrupção se tornou mais difícil de ignorar ou negar. Um jovem veio a mim e revelou que uma figura religiosa sênior, um homem que conhecia há 30 anos, um homem que considerava um mentor e quase uma figura paterna, tinha abusado sexualmente dele repetidamente quando era criança. O jovem estava traumatizado, envergonhado, com medo das consequências de falar. Implorou para que eu o denunciasse às autoridades. Queria justiça, queria proteção, queria impedir que isso acontecesse a outras crianças. Em vez disso, reportei ao Conselho de Imãs. O conselho se reuniu em privado e a figura sênior foi discretamente transferida para uma mesquita diferente em uma cidade diferente. Dinheiro foi dado à família do jovem com instruções de permanecer em silêncio. Foram pagos para enterrar a verdade. O conselho me disse que tais acusações não podiam ser permitidas para prejudicar a reputação do Islã em si. Disseram que a fé era mais importante do que o sofrimento de uma pessoa. Aceitei essa explicação. Aceitei sem questionar. Disse a mim mesmo que proteger a instituição era proteger o próprio Deus. O jovem, destruído e traído pelo homem em quem confiava para protegê-lo,
finalmente tirou sua própria vida 5 anos depois. Eu sabia disso. Compareci ao seu funeral e não disse nada. Vivi com esse conhecimento por 25 anos, carregando-o como uma pedra no meu peito. Havia também um homem de negócios abastado que queria um decreto religioso que lhe permitisse cobrar juros sobre empréstimos para famílias pobres, severamente proibido na lei islâmica. Veio a mim com presentes e doações. Inicialmente recusei. Dentro de algumas semanas, o conselho de imãs essencialmente me ordenou reverter minha posição. Disseram que eu estava tornando a mesquita inflexível e desatualizada. E capitulei. Emiti o decreto. Coloquei meu nome atrás de algo que contradisse os próprios escritos que memorizara. Tinha vendido minha integridade pelo conforto da minha posição. A autoridade religiosa, que acreditava estar separada do poder mundano, estava completamente emaranhada com ela. Não estávamos acima da política, não estávamos acima da corrupção. Éramos homens, simplesmente homens, usando a linguagem do divino para consolidar poder, controlar comportamento, silenciar dissidência. Minha filha se chamava Fátima. Nasceu em 1972 e era a luz da minha vida. Tinha me ensinado que o apego às coisas do mundo era uma distração de Deus, que até mesmo o amor pelos próprios filhos deveria ser subordinado ao amor de Deus. Mas eu a amava ferozmente. Ela memorizava porções do Alcorão como eu tinha feito. Era respeitosa e obediente. E então ela conheceu um jovem chamado David na universidade em 2005. Ele era cristão. Quando ela me confessou, disse-lhe que casar fora do Islã era um pecado grave. Disse-lhe que se perseguisse esse relacionamento, trazia Zacarias vergonha para toda a nossa família. Eu aplicaria o princípio islâmico de ostracismo. Minha esposa, Leila, me implorou para reconsiderar. Disse-me que o amor era mais importante do que a doutrina, que a felicidade de nossa filha importava mais do que nossa reputação. Recusei de ouvir seus apelos. Disse a Fátima que tinha uma escolha: terminar o relacionamento ou partir e nunca ser bem-vinda em nossa casa novamente. Ela escolheu David. A comunidade me seguiu. Famílias que conheciam Fátima desde a infância deixaram de falar com ela. Antigos amigos atravessariam a rua para não a reconhecer. Eu comandei esse silêncio. Minha própria filha se tornou invisível. Minha esposa chorou todos os dias por anos. Às vezes, ela ia ver Fátima em segredo. Ocasionalmente, encontrava presentes que Fátima tinha tentado entregar à sua mãe. Eu os destruía em raiva. Apliquei ostracismos similares a outras famílias na minha comunidade. Quando um jovem queria casar fora da fé,
eu o cortava. Quando o filho de uma mulher deixou o Islã para se tornar cristão, supervisionei sua expulsão. Destruí vidas em nome da preservação da fé. Dizia a mim mesmo que estava fazendo a obra de Deus. Em 2018, recebi um telefonema às 3 da manhã. Fátima tinha estado em um acidente de carro. Ela se foi. Tinha 46 anos. No seu funeral, realizado em uma igreja cristã, levei o Alcorão comigo. Segurei enquanto o pastor falava sobre a generosidade e o amor de Fátima. Segurei enquanto David pronunciava um elogio sobre a mulher que escolheu o amor em vez do julgamento. Segurei o Alcorão no túmulo da minha filha e não senti nada. Completamente, totalmente vazio. Na primavera de 2024, sofri um infarto grave. Eu tinha 88 anos. Durante minha internação de 6 semanas, uma enfermeira cristã chamada Maria cuidou de mim com genuína gentileza e compaixão. Ela parecia possuir algo que não tinha visto em décadas: paz genuína. Uma tarde perguntei o que lhe dava essa paz. Ela sorriu e disse que lia um versículo bíblico todas as manhãs. Citou João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê, não quem age, não quem obedece a 1000 regras, não quem se prova digno através de uma vida de sacrifício, mas quem simplesmente crê. Algo quebrou no meu peito. Por 70 anos, minha relação com Deus tinha sido transacional. Obedeça e seja recompensado. Mas tinha obedecido a cada regra e nada sentia senão vazio e desespero. Pedi a Maria que me trouxesse uma Bíblia. Lia os evangelhos em segredo na minha quarto de hospital. Encontrei Jesus de uma maneira que nunca tinha encontrado nenhum ensinamento islâmico. Jesus passou tempo com os marginalizados. Jesus chorou. Jesus amou sem condições. Jesus perdoou sem exigir castigo ou pagamento. Quanto mais eu lia, mais eu chorava. Chorei por Fátima. Chorei pelo jovem que tirou sua própria vida. Chorei pelas famílias que tinha destruído. Uma noite, sozinho no meu quarto, caí de joelhos e pedi perdão a Jesus. Com minhas próprias palavras quebradas, pedi a Ele que me perdoasse por todo o mal que tinha causado. E naquele momento, algo mudou. Senti uma presença que era diferente de tudo que tinha sentido em 70 anos de oração islâmica. Era íntima e gentil. Era a aceitação completa de mim exatamente como sou, um homem velho, quebrado, sem nada a oferecer. E naquela presença encontrei paz como nunca tinha experimentado. Mas quero que você ouça isto claramente. O perdão de Deus não desfaz o mal que causei neste mundo. Minha filha,
ainda está morta. Aqueles 3 anos entre quando a rejeitei e quando ela morreu, ela poderia ter sabido que eu a amava. Esses anos se foram para sempre. Tenho 92 anos agora. Por favor, não desperdice sua vida como desperdicei a minha. Não sacrifique sua família no altar da pureza doutrinária. Encontre Jesus agora, enquanto você ainda tem tempo. Deixe-o amá-lo agora. Este é meu testemunho. Estou ficando sem tempo.